Terça-feira, 1º de julho de 2025. Oi, Lênis. Tive a ideia de fazer algo para você antes da sua mudança e aí escolhi fazer esse filme carta. Talvez você abra essa carta depois de já ter cruzado o oceano. E é exatamente sobre isso que eu tenho pensado. O significado de agora a gente ter um oceano entre nós. Além da óbvia distância física, que causa aperto e saudade, penso nessa extensão enorme, que com mais de 100 milhões de quilômetros quadrados, já serviu de rota para muita gente. Penso nas profundezas tão pouco conhecidas, e que é lar de animais cheios de luzes e dentes. Penso na memória que todas essas águas guardam, memórias da evolução da vida, mas também de morte. Quantos corpos foram tragados por esse mar? Penso também em como o mar tem a capacidade de provocar mistério, um mistério que assombra, mas também instiga. Como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Você sabe como gostei de ouvir aquele podcast sobre o Darwin, né? Uma das coisas que me marcou foi entender as correntes de pensamento que circulavam naquela época e que de alguma forma tiveram influência na própria teoria do Darwin. Uma dessas correntes levava em consideração o tempo numa escala geológica e acreditava que o acúmulo longuíssimo de pequenos eventos é que foi trabalhando e transformando a Terra. O movimento constante da água, vento e calor. Não à toa, Galileu vai dizer que nada é mais velho que o movimento. Essa forma de pensamento demanda uma certa abstração mental e uma visão imaginativa, justamente porque o registro geológico não é perfeito e era preciso inferir o que não estava óbvio. De pensar que o topo das montanhas mais altas já foram oceanos. Tenho aprendido que ciência e imaginação andam mais juntas do que parece. Lembrei da Alice Guy, que assim como Darwin também cruzou o Oceano Atlântico, mas quando era ainda muito criança, e teve sua imaginação povoada por paisagens e seres fantásticos. Ela escreve que ao ingressar no Estreito de Magalhães começou a fantasia. Viajar era e ainda é um jeito de perceber as coisas. O que diferenciou Darwin de outros naturalistas daquela época foi justamente o fato dele viajar. Durante os 5 anos a bordo do navio, Darwin lia as poesias de um poeta chamado William Wordsworth. Esse poeta acreditava que percepção e criação são inseparáveis. A gente percebe o mundo ao mesmo tempo em que o cria. Existe algo de misterioso entre olhar e criar. Fico pensando em como pode ser profundo observar os movimentos da natureza e traçar paralelos com nossos próprios movimentos. Me parece que a prática científica da época de Darwin tinha esse fundamento. Se pararmos para olhar o mar, a gente se depara com o movimento constante das ondas, sempre num fluxo. A natureza é realmente princípio de movimento. Tem uma outra frase do Heráclito de Éfeso que diz que uma coisa é as mudanças que ela comporta. Que grande movimento é o oceano! Existem vários tipos de correntes marinhas. As superficiais, as profundas, as quentes, as frias, as verticais. Comece então a pensar que movimentos esse oceano vai inspirar para sua nova vida. Que correntes vão compor o seu oceano interno. Tem uma frase que gosto muito que diz que a gente é animal marinho que carrega o mar no nosso interior.
Lens, essa carta é também um lembrete, para que você não se esqueça de olhar para o que te rodeia e possa sempre navegar pelos mares mais criativos que você puder inventar. Desejo que o seu oceano seja sempre cheio de cores, texturas e possibilidades. Agora temos um oceano entre nós. Somos atravessadas por ele. Que a gente mergulhe e navegue por aí, sempre juntas.